Esse vídeo é para você que está desanimado, para você que acha que Deus esqueceu de você. Eu quero, através desse vídeo, revelar algumas verdades para mostrar para você que Deus, Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. A verdade é que a Bíblia nos ensina que Deus não tem prazer nem na morte de um ímpio. Isso nos ensina que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abençoada. Você acha mesmo que essa situação que você está vivendo é a vontade de Deus? O que eu mais vejo são pessoas que enfrentam situações difíceis e ao invés de buscar a face de Deus para que elas possam então viver aquilo que Deus tem para elas, elas se revoltam contra Deus. Porque elas acreditam numa mentira que o inimigo coloca no seu coração dizendo: Deus esqueceu de você. Olha só o que está acontecendo com a sua vida. Se Deus te amasse, você não passaria por isso. Isso é uma grande mentira. Deus jamais abandona um filho seu. Eu vejo situações de pessoas que se revoltam contra Deus, pessoas que não querem nem saber de falar de Deus porque estão machucadas e feridas e até mesmo acreditaram nessa mentira que o inimigo tem contado. Mas eu quero mostrar para você que Deus sempre estará presente para que você possa viver uma vida abundante. Há uma parábola que Jesus contou e toda parábola, toda história que Jesus contava tinha um propósito, um fundo de verdade para poder nos fazer refletir sobre a importância daquilo que nós precisamos fazer. E existe uma parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Talvez você já conheça essa história, mas eu quero ler alguns versículos aqui para você. Eu quero que você preste muita atenção, porque o que eu vou falar para você vai mudar totalmente a sua maneira de pensar. Porque o único jeito de você sair dessa situação é você renovando a sua mentalidade, você buscando na fonte. Essa fonte se chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode mudar essa situação da sua vida. Mas veja só, lá no livro de Lucas, no capítulo de número 15, eu quero ler aqui com você o verso 14. Deixa eu ler alguns versículos para que a gente possa compreender melhor essa parábola. Diz assim, olha: o rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra? Guarda esse versículo. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Gente, olha a situação que esse jovem se encontrou. Uma situação de miséria, passando fome. Um jovem que tinha tudo. E eu não quero aqui julgar a sua situação e nem apontar erro. O que eu quero que você entenda através desse vídeo, que esse vídeo é uma resposta de Deus para que você tenha uma direção. Talvez você já está vivendo essa situação de sofrimento, de dificuldade por conta de orgulho, por não querer se arrepender, por não querer voltar, por não querer buscar em Deus aquele que pode mudar a tua história. Mas esse jovem, na situação que ele estava, um jovem que tinha de tudo, um jovem que era considerado como um príncipe, mas nessa situação que ele estava, com fome, desejando comer aquilo que os porcos comiam. Você tem ideia do que é isso? A fome que aquele rapaz estava era tão grande que ele queria apenas comer aquilo que os porcos comiam. Mas o interessante é que ele lembra que ele tem um pai. Ele lembra que até os trabalhadores da fazenda do pai dele tinha comida de sobra. E foi aí então que ele falou: olha, vou voltar para a casa do meu pai. Quebrou o orgulho, quebrou o seu ego,
quebrou aquele pensamento, meu pai não vai me receber, mas ele voltou. Se você seguir o texto, você vai ver que Jesus, ao contar essa parábola, ele diz assim, olha, que quando ele estava voltando, o seu pai já estava ali, no caminho, aguardando ele. O seu pai correu, abraçou, pediu para que os servos trouxessem ali a melhor roupa, colocassem um anel. O anel significa autoridade. E sabe o que Deus está falando para você através desse vídeo? Eu tenho uma nova história para a sua vida. Esses anos de sofrimento, esses anos que você está vivendo de tristeza, esses anos que você está vivendo de dificuldade, se você recorrer a Deus, Ele tem uma nova história para você. Aquele jovem nem imaginava a forma como o pai dele ia recebê-lo. Aquele jovem ele estava preparado para poder ser aceito como um empregado na casa do seu pai. Mas não foi isso que aconteceu. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele vai te surpreender, mas você precisa recorrer a Deus. Você precisa voltar para Deus. Você precisa reconhecer que essa situação que você está vivendo não é a vontade de Deus. Porque enquanto você ficar preso nessa situação, achando que é o que Deus tem para você, que essa é a vontade de Deus, você não vai conseguir sair dessa situação. Você precisa buscar em Deus, dizer, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Pai, me mostra o caminho. Me ensina o que fazer, de que maneira fazer, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Não acredite nas mentiras que o inimigo tem contado, dizendo que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não tem uma história, que esse é o seu fim. Não acredita nessas mentiras. Creia que Deus tem uma nova história para você. Creia que Deus ele tem um propósito na sua vida. Que aquilo que parece que é o fim, Deus ele faz um novo recomeço. Não importa o cenário que você esteja vivendo, saiba que você tem um Deus que é poderoso para poder mudar totalmente situações. Não importa se você chegou a essa situação que você está vivendo por conta de algum erro da sua vida, se arrependa agora mesmo. Esse jovem, ele estava nessa situação por conta de um erro que ele mesmo cometeu. O seu pai nunca apontou um erro para ele, o seu pai não jogou na cara dele dizendo, você está nessa situação porque você fez isso, porque você fez aquilo, não. Essa história, ela nos revela que nós servimos um Deus que é amoroso, um Deus que é poderoso e Ele quer te abençoar. Ele não quer te ver nessa situação, Ele não quer que você viva uma vida de derrota, uma vida de sofrimento, uma vida de escassez. Não é essa a vontade de Deus. Ele te criou para que através da sua vida o nome dEle seja glorificado. Então não espere nada, menos daquilo que Deus já tem sonhado para você. Não fique pensando que você simplesmente vai sobreviver. Faça você as coisas acontecer. Volte para aquilo que Deus tem, para o plano que Ele tem para a sua vida. Eu não sei como que é a sua história, se você nasceu num lar estruturado, ou se de repente você nasceu num lar de pais separados, de situações tão difíceis. Mas se você escolher estar na vontade de Deus, Ele pode mudar totalmente o rumo da tua história. Uma coisa eu posso afirmar para você, você não é fruto do acaso, você não veio simplesmente para poder sofrer, você veio para viver uma vida de vitória, uma vida próspera. Então, a hora de mudar é agora, o momento de mudar é agora. Se volte para Deus, reconheça que somente Ele tem poder para poder transformar a sua situação, para poder mudar essa história. Se volte para Deus e nesse momento diga, Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu quero que o Senhor entre na minha vida, muda a minha história, faça um novo recomeço, Senhor, porque Deus te escolheu para viver uma vida de vitória. Deus te escolheu para que você tenha uma vida de vitória. Tem um salmo que eu gosto muito que diz assim, Deus ele pega o pobre e necessitado, aquele que está lá no monturo, e o faz assentar na mesa com o príncipe. Na mesa com o príncipe. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, e nada contra, graças a Deus, por todos os trabalhadores, coletores de lixos. Graças a Deus por todos esses. Mas eu vi uma reportagem de um homem que ele era um coletor de lixo.
E agora ele está sentado na cadeira como prefeito da cidade onde ele mesmo trabalhava como coletor de lixo. A questão é, se você crê, Deus tem algo melhor para você. Se você crê, Deus pode mudar essa história. Não importa a forma como que você começou, não importa a forma como que você esteja nesse momento. Basta simplesmente você crer que Deus tem esse poder para mudar a sua história. Ele pode pegar no mesmo lugar onde você foi humilhado e fazer com que você seja exaltado. Então não importa o que as pessoas fizeram com você. A questão é, você está dando mais ouvido para aquilo que as pessoas fizeram para você, para aquilo que as pessoas disseram para você ou para aquilo que Deus tem para você? A Bíblia Sagrada, ela mostra a vontade e o plano de Deus para as nossas vidas. Medite nas Sagradas Escrituras. Tenha tempo para você mergulhar e se alimentar das Sagradas Escrituras. A sua vida, ela nunca mais será a mesma quando de fato você conhecer quem Deus é. O verdadeiro Deus, não um Deus religioso, não um Deus que as pessoas pregam, mas o Deus que a Bíblia nos ensina. Um Deus que não nos julga, que não nos condena, um Deus que perdoa os nossos pecados, o Deus que nos ama a ponto de fazer aquilo que nós desejamos. Creia nesse Deus e eu tenho certeza que a sua história vai mudar. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero pedir para você, já dê o seu joinha aí, isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui no canal também. Isso nos motiva a continuar e a levar uma mensagem de fé e esperança como essa a tantas pessoas que talvez estejam vivendo além daquilo que Deus tem para a vida delas. Que Deus te abençoe, um grande abraço e creia, você nasceu para vencer.